você tem para fazer a contrapartida, que é o ponto polemicíssimo, mas é o que hoje está todo mundo falando, que é do artigo 142, que tem correntes do direito que divergem do entendimento, mas o artigo está lá, ele se refere, sim, às Forças Armadas, é necessário uma lei ordinária, essa lei já existe, então você tem meios disso, você teria como fazer o que eles já estão fazendo de forma branca. Lembra que uma época o Bolsonaro falava assim, a gente já está vivendo um parlamentarismo branco, porque falava até que o Bolsonaro era como se fosse a rainha da Inglaterra, que ele estava sem poder de decisão, que inclusive o Maia, se não me engano, foi para fora do Brasil e deu uma declaração que o Brasil era um regime parlamentarista, presidencialista, com uma Constituição muito mais perto do parlamentarista, mas é presidencialista. Isso é um grande absurdo. E se a gente fosse ver naquela época, na vigência, a gente tinha a Lei de Segurança Nacional, não temos mais. Agora está no Código Penal, e é isso que o Alexandre de Moraes, esse pessoal fica marcando a gente, fica apontando. Está a partir do inciso 359 do Código Penal. Então, virou crime algumas coisas que saiu ali da Lei de Segurança Nacional. Mas, naquela época, o que o Maia fez, ao meu ver, se configuraria em algum artigo ali da Lei de Segurança Nacional, porque ele estava indo contra o regime do Estado democrático. Aquilo ataca a democracia. Pode crer, sim. Porque ele estava indicando a uma comunidade internacional que o Brasil não era mais um regime presidencialista. Porque ele não gostava do presidente. E você tem que esquecer disso. Você tem que lembrar que outros passarão. Que o presidente é o presidente, não importa que você não gosta ou não. Né? O certo, o correto, o negócio é feito para mudar, para ter alternância de poder. Só não vale garfar, não vale roubar. Ou não vale dar a sensação que o processo não foi justo. Que é isso que está acontecendo agora. Então, a gente tem a implementação de um estado de exceção, que é o que é proposto no artigo 142, que, ao meu ver, nem chega nesse absurdo, porque para mim, ele seria feito algo pontual, provocado. Como que seria assim? Como que é o processo de iniciar este artigo? Primeiro acontece o quê? Então, o artigo 142, ele fala lá, ele dá constitucionalmente a competência das Forças Armadas. Então, as Forças Armadas, não vou lembrar assim certinho, mas sim. O que eu sei de cabeça. As Forças Armadas brasileiras, ela serve, em primeiro momento, lá, para a nossa defesa de ameaças externas, isso é muito óbvio. A gente tem um problema constante no Brasil, que são as nossas fronteiras, que são colossais. As Forças Armadas faz um bom trabalho em relação a isso e deveria ter um aprimoramento independente aí do campo ideológico, porque nós somos aqui uma grande nação com várias coisas e qualquer um pode nos invadir, infelizmente. Aí a gente é a joia da América Latina, né? Pois é. E aí a gente fica brincando com isso, contando com a sorte, até uma nação não olhar para nós. Eu estou falando de grandes nações, não estou nem falando de... Venezuela, né? A Venezuela tem um exército gigantesco. A Venezuela, recentemente, está com um problema aí, que dizem que tem os drones iranianos que estão operando, por exemplo, lá na guerra da Ucrânia com a Rússia. Então a Venezuela tem esses drones? Elas poderiam usar aqui no Brasil? Dizem que tem. Eu não posso afirmar, mas é uma preocupação que eu tenho, legítima. Eu me preocupo muito com a Venezuela, porque é uma ditadura, né? E tudo pode sair de uma ditadura. Tem gente que defende, mas não tem como defender. Tem gente que defende Cuba. Mas tem gente que defende a Venezuela em si, mas lá as pessoas deveriam reavaliar, porque lá você não tem nem contato com o venezuelano. Por mais que você tente, as pessoas lá realmente estão sofrendo algo assim surreal. É uma preocupação humanitária. Eu vejo assim, na América Latina, aquilo é uma preocupação humanitária. Então, a gente tem já esses problemas, as Forças Armadas, então, estaria para fazer esse serviço, eles já acabam fazendo, precisariam de melhora. Eu estou vendo umas movimentações do Exército. Você já viu esses vídeos aí do Exército? Alguns, então, tem muita fake, né? Mas o que é real e é verdadeiro é que sempre existe um mapeamento constante das Forças Armadas em relação às nossas fronteiras. Então, nós temos alguns problemas cruciais, também independente do problema ideológico, gente, é fato. Por conta dessas narcoditaduras, por conta também das pessoas que estão passando da fronteira, pelos problemas que o Brasil, às vezes, não tem capacidade de suportar, além do que já são os nossos problemas, né? Mas tem lá o projeto, por exemplo, Acolhida, que acontece na fronteira. Ali está tendo uma movimentação muito maior, porque existe, sim, uma movimentação na América Latina como um todo que estava esperando a definição se nós teríamos um governo de esquerda, um governo de direita, para eles se movimentarem. Isso que eu estou falando é respaldado pelas falas da esquerda. O presidente de Honduras,
veio dizer recentemente que ela queria um financiamento do BNDES. Então, se ela quer um financiamento já pelas vias que a gente conhece, sem garantia nenhuma, né, para fazer sei lá o quê, com o nosso dinheiro suado, porque é de quem Brasil. trabalha e nossos impostos são embutidos, tudo tem imposto, então somos nós que pagamos, independente aí da sua classe social, mas essa é a grande verdade. O Brasil cheio de problema de deficiência, a gente tem que ainda ouvir esse tipo de discurso. Então, assim, aí você olha, então você tem sim, o cenário internacional está muito movimentado. Existem vários problemas lá. A Ucrânia é real, né, ainda com a Rússia. A gente está quase numa terceira guerra mundial, né? Aquilo é real. Só que sim. aquilo, você tem que olhar pelos dois lados. E tentar entender que isso pode chegar no Brasil, obviamente. Já chegou faz tempo, na minha opinião. Acho que todo esse estado de exceção que a gente vive hoje é reflexo da mudança geopolítica. O eixo político de interesses mudou. E deixou tudo mais acirrado, porque agora tem um inimigo, né? Agora tem o outro, um polo, o polo ocidental contra o polo oriental. É isso que eu ia falar. E eles estão brigando. E nós, como sociedade ocidental, e eu estou me colocando no bolo, a gente está muito ruim. Como, assim, quando eu olho, assim, eu falo, meu Deus, que a guerra na Ucrânia é uma guerra por procuração, por proxy, é uma guerra da OTAN contra a Rússia. Sim. E por que isso não poderia acontecer no Brasil? Óbvio que pode. Então, quando eu vejo essa O Brasil é um pouquinho maior que a Ucrânia, né? Então, aí você entende o problema disso. Sim. Quando eu vejo essa movimentação do Biden, desse secretário, e aí não é maluquice, não é piração, não é teoria da conspiração, mas você olhando todo o cenário, o Biden com dívida altíssima pelo dinheiro empregado, como a esquerda americana acaba fazendo, eles curtem isso, essa história, né, que eles fizeram. Não, eles imprimiram dinheiro infinito por causa da pandemia, aí era estímulos. Não, e a indústria bélica americana tem que ser sustentada por isso, isso é um dos grandes motivos, então você vê essa movimentação. A gente volta para aquele ponto, tá? Poder concentrado em pessoas que são supranacionais. Ao meu ver, isso é um grande perigo para a civilização como um todo. Sim, porque se você for olhar a guerra da Ucrânia, talvez uma parte que se explique são os interesses comerciais de pouquíssimas pessoas. E você vê uma população sendo dizimada. No fim, eu acho que é aquele controle unipolar que os caras querem. Eles querem dominar o mundo, a Rússia não quer ser dominada, nem a China. Então, se a gente olhar por esse prisma, não tô gente, porque o pessoal depois pega essas coisas, né? E corta. Jamais, para mim, o Putin é um ditador, ponto final. Mas olhando pelo aspecto do povo russo, né? A gente virar a lente, olhar o povo russo, a história da Rússia, o que eles trazem na tradição deles, eu acho natural eles rechaçarem algumas ideias que estavam sendo trazidas pela cultura da União Europeia. Porque é uma cultura completamente diferente. Estou falando culturas. É a cultura woke, né? Então, eles se oporem a isso, eu acho natural. Sim. Ou pelo menos ter uma resistência dos mais tradicionais. Mas acho que a questão nem foi nem só cultural, acho Mas que tem também cultural. A ser apontada é que o Brasil também tem isso. Porque não deixam nós termos a nossa identidade. Então, você tem a galera que acha que os Estados Unidos é tudo, né? Então, favor de Yankee completamente, olha para lá como se algo lá fosse favorecer diretamente o Brasil. Não vai. Só vai favorecer o Brasil se for interessante naquele momento geopolítico para eles. Só vai ser interessante para a gente se a gente bater o pé e falar, não, vai ser assim que a gente vai... Mas como que a gente bate o pé para fazer isso? A gente tem que ter o que alguns países pensaram. Por exemplo, uma coisa super polêmica, mas ter uma bomba atômica. Claro, eu sou total a favor de bomba atômica. De você ter um resguardo. Porque tinha que ter umas 200 bombas atômicas, na minha opinião. Porque, na verdade, se tiver uma que funciona, já vale. Sim, é que uma não dá tanto medo, mas né? Pelo menos isso deveria estar sendo discutido. Sim. E esse aspecto que eu estou falando, a gente vai ser atacado por gente da esquerda à direita e tem gente da esquerda à direita que concorda conosco. Porque o sentimento nacionalista, não aquela maluquice, esse que eu primeiro tenho que proteger aqui meu país, eu tenho que primeiro proteger a minha indústria, eu tenho que primeiro proteger a minha lei. A soberania, né? Primeiro eu tenho que fazer isso, para depois eu tentar pensar em outras coisas. Sim. Isso está vindo num movimento assim no mundo inteiro, porque pela recessão econômica, vindo da pandemia, acumulada aí com a Ucrânia e com a Rússia, e pela uma influência europeia, porque a Europa não se sustenta mais, assim, as máscaras da Europa também estão caindo. Então, grandes lideranças que a gente olhava e falava, nossa, que demais, olha a democracia aí dos Estados Unidos bombando, hoje em dia já, principalmente no universo acadêmico, existe muita dúvida em relação a coisas que têm que ser revistas, refeitas para melhoria, né? Não, existem até alegações de fraude lá nas eleições americanas também. Existe uma no divisão. Rumble ainda pode falar, mas se tivesse em outra plataforma, você não pode falar a respeito disso nas eleições americanas.
Só que você tem provas, pelo menos indícios. Para mim, voto pelo correio é uma parada maluquice. Qualquer coisa mais fácil de você falsificar. Tem gente que falam, tem muita documentação a respeito disso, e isso é um problema americano. Mas veja, é um problema que o americano tem que resolver. O que o pessoal está fazendo com essas fakes, né, essas movimentações todas? Então, a gente tem movimentação de final de ano, que é comum, é das Forças Armadas. Existe a convocação até... Gente, eu aprendi isso com militar. Eu fui perguntar, falei, gente, me explicam isso, porque eu não quero passar vergonha. Eu só não sei muito patente militar, mas o que eles acabam fazendo, então, a defesa da nossa soberania em relação à invasão estrangeira. Eles têm que vigiar, e não é só defender quando entrou. É para isso não acontecer, é a prevenção. Sim. Então, eles têm que monitorar como que está o mundo, às vezes longe, o mundo muito perto. Também eles acabam fazendo um controle dessa narcoditadura. Aliás, eles acabam fazendo com índio, indígena. Isso é uma coisa muito legal que o brasileiro deveria valorizar, porque eles se ajudam nisso mutuamente, e é uma cooperação legal aí. O índio quer proteger suas terras, né? O Brasil... Exato, entende? Existem interesses... Convalentes? Será que está certo essa palavra? Congruentes, né? Congruentes entre si, e que um respalda o outro, que é necessário. Você vê o respeito, inclusive, de muitas comunidades em relação a isso.